Olá, meus amigos, minhas amigas que acompanham as redes sociais aqui da editora Diálogo Freiriano, sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um lançamento de livro. Lembrando a vocês que nós somos especialistas em converter o teu TCC, teu mestrado e doutorado em livros, tá? Hoje, o lançamento do livro, nosso autor já está aguardando para conversar conosco, é Formação de Administradores Escolares, o desafio da gestão como um processo contínuo nas escolas estaduais, de Sebastião Matos da Silva, que está aqui aguardando para conversar conosco. Primeiramente, Sebastião, seja muito bem-vindo. Tudo bem contigo? Obrigado, tudo bem? Tudo certo. Tudo certo. Tudo certo por aqui também. Aproveitando então, eu já gostaria de te pedir para que tu se apresentasse, falasse um pouquinho quem é o Sebastião, o que é que ele faz da vida, para que o pessoal que está nos assistindo possa te conhecer melhor. Bom, eu me chamo Sebastião Matos da Silva, eu moro em Codajás, Amazonas, uma cidade pequenininha, mas muito divertida, tranquila, né? Esse Sebastião foi aquele que ele veio acreditando durante a vida dele, ele veio acreditando que é possível a gente alcançar quando nós procuramos as nossas metas, né? Não desistir foi uma escolha, e é uma escolha de qualquer um de nós, né? Às vezes muitas vezes pensamos em desistir de certas situações, às vezes quando a primeira barreira a gente encontra, né? Mas a gente tem que manter aquele equilíbrio de perspectiva, de dizer assim, eu quero, vou lá, vou participar, se alguém conseguir, eu consigo. E é assim eu fui desenhando a minha carreira. Perfeito. E o que tu faz da vida, Sebastião? A gente conheceu um pouquinho da tua filosofia de vida agora também, um pouquinho de como tu foi construindo a tua carreira, mas quem é o Sebastião? O que ele faz? Bom, o Sebastião, ele aos 22 anos, eu me integrei à carreira educacional, sou professor, né, de carreira há 20 anos, dentro de sala de aula, e eu estou com 11 anos, quase 12 anos, em gestão de escolas. Hoje, aqui na minha cidade, eu dirijo 7 escolas do estado, né? E tenho algumas graduações, né, dentre elas inglês, a língua portuguesa e pedagogia. E não é a quantidade de graduações que a gente quer alcançar, mas sim, a gente provar de todas as graduações, que a gente, para ir para dentro da sala de aula e também gerir, administrar uma escola, é preciso a gente saber um pouquinho de cada disciplina, de cada área. Porque se nós não soubermos, nós não vamos conseguir administrar aquele local, porque ficaríamos certamente alheio às coisas, alheio às situações que às vezes o professor, o aluno, os pais, eles procuram, né? E aí, com isso, com as formações, que a gente nunca deixa de estudar, nós somos eternos estudantes, quanto professor e em outras áreas também, é claro, né? É justamente para aperfeiçoar a nossa metodologia, né? Então, eu não, o meu sonho não era a área da educação, né? Eu gostaria de ser, poxa, eu perco um filme sobre direitos, advogado, quando eu acho muito bom quando advogado. Mas aí, quando eu, eu iniciei na educação, eu fui tomando gosto e é gostoso. É gostoso você saber que você ali está construindo, tecendo a vida de alunos ali, qualquer erro seu, você pode levar o aluno ao fracasso, mas os acertos também é aquele viés ali que diz assim, olha, eu ajudei a construir a vida dessa pessoa, a história dessa pessoa, a historicidade dessa pessoa,
E aí vai aquela pessoa é uma construtora da sua cidade, né, do seu estado, do seu país. Eu acho muito prazeroso essa parte da educação. Que bacana mesmo. Sebastião, agora que a gente já te conhece um pouco melhor, antes de falarmos sobre a tua obra, sobre o teu livro, eu gostaria de saber de ti como foi que tu encontrou a editora para poder dialogar então sobre essa tua obra. Olha, a editora, eu já até publiquei o meu livro de mestrado com ela, né? E aí, eu olhando, antes disso, eu olhando, navegando no Face, né? Aí tava lá o anúncio. Digo, poxa, eu vou já ver, conhecer quem é essa editora, né? E eu acertei, porque é difícil a gente acreditar num anúncio principalmente Facebook, e às vezes nós somos muito levados a ser enganado, né? Mas aí a editora, ela me deu todo o suporte. Ela foi atenciosa, e é atenciosa, nunca deixou de me dar o suporte, orientações, as pessoas que me atenderam são ótimas pessoas. Eu confio no trabalho e recomendo o trabalho da editora, porque só a atenção aí já vale tudo, né? Porque às vezes a gente fica num mundo quase assim alheio de lançamentos de livros, né, de lançamento de artigo, como que a gente vai fazer? E essa editora ela me deu todo o suporte, nunca me deixou na mão. E eu agradeço muito a equipe, da, toda a equipe. Que legal saber da tua experiência, muito legal mesmo. Vou aproveitar para colocar novamente aqui na tela a capa do teu livro, Formação de Administradores Escolares, o desafio da gestão como um processo contínuo nas escolas estaduais. E reforço a você que está nos assistindo que, dependendo da rede social em que você se encontra, ou aqui em cima ou aqui embaixo, você vai encontrar então o link para ter acesso ao trabalho então do Sebastião, Formação de Administradores Escolares, o desafio da gestão como um processo contínuo nas escolas estaduais. Aproveito que estamos aqui, então, com a capa do teu livro aqui na tela, eu gostaria de te pedir para contar para a gente um pouco desse processo de pesquisa, de todo o processo até chegar, então, de fato, ao teu livro. E aproveito para te pedir um spoiler, um gostinho, então, do que o leitor vai encontrar nas páginas dele. Tudo bom, tudo bem. Primeiro, ainda falta aqui no Brasil os nossos governos oferecerem, principalmente aqui norte, né, onde eu moro, oferecerem assim para os professores as pós-graduações dentro de mestrado e doutorado. Nós estamos longe de alcançar esse tão desejado sonho. Eu tive que aí ir ao Paraguai, né, e estudar lá, e eu pensando mais já dentro da minha linha ali de entendimento, eu ficava muito implicado assim a questão poxa, alguns colegas, alguns professores tinham dificuldade de sala de aula, de gerir a sala de aula. Por exemplo, se você tem, dependendo do tempo, de cada tempo de sala de aula, que a gente trabalha por tempo, né? Se é 1 hora, se é 45 minutos, se é 50 minutos. Alguns professores eles não conseguem ficar 1 hora dentro da sala de aula. Eu ficava muito é, assim, assim surpreso. Por que eles não aguentam, eles não ficam dentro da sala de aula? Assim, acabou o conteúdo, acabou a, a, o, a metodologia deles. E aí eu fui me entendendo sobre gestão de sala de aula. E aí também, como alguns professores, eles quando acabava aquele tempo lá dentro da sala de aula, eles diziam, meu Deus, eu não quero mais entrar nessa sala de aula, aquela coisa toda. E aí eu fui dizendo, não, por
o que está acontecendo? E isso me levou a pesquisar. Então, a pesquisa, ela já foi para, ela se iniciou, meus pensamentos, minhas ideias, para dentro de sala de aula. E aí eu fui partidor de dentro de sala de aula, que eu micro uma, a gestão de escola. Até porque eu fui gestor com 25 anos de uma escola. Estava com 25 anos ali, aí e aquilo ali eu digo, poxa, tipo assim, me empurraram lá, mas eu vou aí, eu digo, vou lá porque também eu já, desde da minha criação, desde pequeno, jovem, né, eu já tinha aquela questão de organização. E aí eu comecei a ler sobre, né, e pesquisar sobre a administração de uma escola. Enquanto um gestor numa comunidade que depende muito das comunidades a qual a escola está inserida, eles não conseguiam que a escola, por exemplo, bem localizada, numa parte comercial, parte de pessoas de classe média, às vezes não conseguiu gestar a escola. E já outros dentro de uma comunidade que ela já de pessoas de classe baixa, a pessoa fazia um trabalho excelente. Então eu disse, pô, o que está acontecendo assim dentro de uma diferença de uma para outra? Então escolas às vezes que não tinham nenhuma estrutura, mas era bem administrada e a estrutura desejada, né, que a gente pensa para uma escola, mas o gestor lá, gestora, o administrador, né, a gente geralmente aqui chama, tem hora que chama de gestor, diretor, administrador, né, em lugares que chama administrador da escola, ele fazia um sucesso e isso foi me levando a entender um lado e outro, né? Como que esse processo está se dando e por que alguns alcançam e outros não alcançam, mesmo tendo algumas pessoas, mesmo tendo uma escola com toda a estrutura, mas não conseguiam dirigir essa escola com autenticidade, né? Uma habilidade tremenda e outros que não tinham tanta essa estrutura, às vezes faltava ar condicionado, faltavam uma sala bem estruturada, pessoas lá da comunidade que fossem responsáveis, né? E ela e, e ela conseguia trazer a família para dentro da escola. Ela conseguia fazer um trabalho de excelência. E isso foi me dando a ideia de dizer assim, vamos lá, vou pesquisar o porquê. Mas, como eu disse logo de início, partiu de uma sala de aula. Eu tomei por exemplo várias vezes quando gestor e agora coordenador, que eu visito as escolas, e aí antes de eu escrever, eu já era coordenador, eu já visitava as escolas, e eu percebia que a sala de aula que o gestor não estava conseguindo administrar, eu via a desorganização da sala de aula. Era papel por todo canto, aluno gritando, aluno jogando papel no outro, né? E enquanto aí eu entrava em outra sala, às vezes na mesma escola, aquela escola tudo limpinho, alunos caladinho ali estudando, fazendo seu trabalho de aula, e eu percebi que faltava uma colaboração. E dentro do livro está essa colaboração aí que eu precisava colaborar com o nosso país, nosso estado, né, a nossa cidade, né, para que a nossa educação melhorasse. Então não basta a gente dizer, eu digo até assim, não basta só o nosso governo pôr um salário astronômico para o professor. A questão são a responsabilidade. Eu falo muito nessa questão ali, quando uns colegas diziam
eles diziam assim para mim, alguns anos atrás, né? Agora eles não dizem mais, né? Dizem assim, olha, para ser professor tem que ter vocação. Aí eu digo, olha, eu respeito até a sua ideia de vocação, mas eu eu não pretendia ser professor. Mas quando eu assumi uma sala de aula, o que me garantiu a qualidade do meu trabalho foi responsabilidade. Não foi vocação. Então isso eu carrego e posso recomendar. Dentro do livro, né, a gente fala de responsabilidade, fala de liderança também, né? Que é muito para você ser um líder, você precisa de responsabilidade, de você estudar, de você conhecer novos livros, novos escritores, novas metodologias que estão em foco, né? As nossas tecnologias, elas dão um suporte muito bom para que nós possamos fazer um trabalho tanto dentro de sala de aula quanto o professor, porque o professor é um administrador, né? Se ele sabe administrar bem a sua sala de aula, os alunos eles vão ter maior produtividade. E tem aí o administrador geral, né? Que ele tem esse papel de fazer de fazer aquela família escolar, aquele grupo que todos têm pôr na cabeça de todos que todos ali têm uma importância muito grande dentro daquela escola, dentro daquela entidade. Pois, se um deles falha, a escola não é o mesmo, não vai ser a mesma, né? Ela vai ter uma falhazinha, porque como Gregório de Mato dizia, né? Ele dizia a parte sem o todo não é parte, né? E o todo sem a parte não se constrói, não se constitui o todo, né? Então, da faxineira, da cozinheira, que é debatido dentro do livro aí, do vigia, né? Ele bem informado, bem ele com aquela receptividade boa lá no portão, a merendeira com aquela alegria, né? E os ASGs com aquela responsabilidade de fazer com que o aluno se sinta bem, porque nós temos muitos alunos que ele vai para a escola porque é uma fuga, né, de dentro de casa, tanto, claro, na questão da merenda, quanto na questão de ser recebido bem lá. Né? Tem pai que pais que ele é um carrasco dentro de casa, eles não dão aquele carinho desejado que os filhos gostariam de ter, e quando ele chega dentro da escola, ele quer isso. Ele quer um abraço, ele quer aquele aconchego, quer aquele respeito, aquela admiração. E aí a gente discute um pouco de cada coisa dentro do livro. E eu recomendo, né, a gente dar uma lida, como eu digo assim, o trabalho ele não para aqui. Não, a formação de administradores escolares é apenas uma contribuição para a nossa educação, para a nossa administração. Não é dizer assim, olha, então esse livro só serve para gestor de escola, ou administrador de escola. Não. Como eu falei antes, ele é voltado desde o administrador de sala de aula, que é o professor. E como eu repito aqui, como se o professor ele gesta bem sua sala de aula, ele vai conseguir boas notas para os alunos. Os alunos vão conseguir boas notas, vão conseguir o aprendizado. Eu falo de notas aqui porque nós somos assim, voltado, se não tiver nota, né? Um dia esse negócio, essa coisa vai acabar, né? De a gente só medir, medir, medir. E buscar mais a educação, né? O aluno ser um líder mesmo da sua comunidade, voltado a gente às nossas aulas, né? Voltado à comunidade, ele ser autônomo no aprendizado dele.
Certo. E Sebastião, aproveitando que a gente ainda está com a capa do teu livro aqui na tela, eu queria que tu falasse um pouquinho sobre como foi a criação da capa, a diagramação do miolo, como foi essa tua experiência junto à editora? A editora, ela é incrível, né? Ela me põe, ela me pôs três exemplos. Todos esses exemplos que eles me puseram, foi difícil escolher, não é assim fácil, porque eles são ótimos, né? Ele guia. Quando você vê uma capa dessa aí, a pessoa que fez, ela tem uma experiência muito incrível, né? Ela sabe o que é sala de aula, ela sabe o que é uma escola, né? Ela imagina, ela sonha, né? Eu digo, poxa, é incrível. E eu aceitei, eu digo, pode escolher, quase eu dizia assim, pode escolher as três, né? Mas, mas não, a gente tinha que escolher só um e aí você vê aquele líder, o administrador chegando aí, vendo, indo, né? Ele está ali comandando e entrando, adentrando a escola, né? E aí o portal ali foi propositalmente elaborado, porque é aqui que eu entro para a história, é aqui que eu entro para construir a história do aluno, e é aqui que eu faço parte, é disso que eu faço parte, aqui é a minha casa, né? E lá o administrador entrando, os alunos, lá o aluno ao fundo, ali uma receptividade, ele vendo a história, né? Ele, poxa, eu faço parte da vida dessas pessoas, né? Então a capa ela foi muito sugestiva, né? Infelizmente a gente tem que escolher só uma. Perfeito. Aproveito para reforçar para você que está nos assistindo que, dependendo da rede social em que você se encontra, ou aqui em cima ou aqui embaixo, você vai encontrar o link então para ter acesso ao trabalho do Sebastião. Formação de administradores escolares, o desafio da gestão como um processo contínuo nas escolas estaduais. Agora, a gente vai se dirigindo ao final do nosso bate-papo e eu gostaria que tu deixasse um recado, uma mensagem para as pessoas que têm o desejo de fazer uma publicação, porém ainda não a fizeram. Agora, de acordo com a tua experiência, que mensagem tu deixa para essas pessoas? É, olha, como eu disse, assim, a gente é, vivemos num país que ele tá tentando sair daquela, que eu digo assim, desesperança, né? E a gente tem que ser como Paulo Freire. Ter esperança não é a questão de dar esperança só, é de esperançar as pessoas, né? Então, esse verbo muito, quem quer escrever, quando nós pensarmos que chegamos ao fim, não chegamos, né? A gente pode até envelhecer por fora, mas por dentro tem que ser jovem sempre, seguir, dizer que todos os dias dizer que você é capaz, dar um abraço em você a cada dia, né? Às vezes nós somos. Eu dei uma palestra um outro dia e o meu tema foi o que seria de mim se não fosse eu mesmo, né? E aí é você se abraçar e dizer assim, eu vou lá e vou conseguir. Não porque você quer assim, lá, desculpe o linguajar, na frente dos outros, mas para você se sentir bem. E eu recomendo o diálogo freiriano, porque pela receptividade, pela qualidade do trabalho, pela atenção, né? Trabalho muito bom. Eu recomendo que dê uma passada, uma olhada no livro. Ele vai, como eu disse, não é o caminho, não é o ponto final, é apenas uma colaboração, é uma coisinha, uma gota d'água no oceano sobre gestão, sobre administração de sala de aula, administração de escola, né? E não deixe de escrever, porque a cada linha que você escreve, você oferece esperança a alguém, por, que na realidade nós
como nós dependemos de muitas pessoas que escreveram, há muitas pessoas que estão dependendo da gente, já estão aguardando pela gente, por nós, né, escritores, para que a gente ponha um pouquinho de luz lá no caminho dessas pessoas. E vamos lá, vamos escrever, vamos publicar nessa editora incrível. Fica então o recado, a mensagem do Sebastião, e eu só tenho a agradecer. Muito obrigada pela tua disponibilidade em conversar conosco e fazer esse lançamento virtual do teu livro. Eu que agradeço. Um abraço a todos, um abraço na equipe. E para você que nos acompanhou até aqui, também deixo o nosso muito obrigado e aproveito para fazer um convite para você nos conhecer um pouco melhor através das nossas redes sociais, nosso Instagram, Facebook, LinkedIn e o nosso canal no YouTube aqui também. Não esqueça, conte conosco. Até a próxima. Tchau, tchau.